Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nesta jornada de 40 dias de sucesso, como nós temos chamado esta série de mensagens sobre a jornada em busca de uma vida bem-sucedida. Queremos falar sobre sucesso, que é o desejo de todo mundo. Quem é que não quer chegar ao topo? Mas, para a palavra de Deus, a ideia de sucesso não tem a ver com essa condição de estar no topo, principalmente quando a gente leva em consideração os discursos de Jesus sobre vida eterna, vida abundante e vida plena. Vem com a gente acompanhar, você que já ouviu as outras mensagens anteriores, acompanhe a gente, nós estamos agora na nossa terceira mensagem dessa série. Se você perdeu as anteriores, pode fazer uma volta aí, lá na playlist, e ver as duas mensagens anteriores, ouvi-las, acompanhá-las com atenção. Se você perdeu a leitura da palavra de Deus, a leitura diária, acompanhe, porque ela está na descrição dos vídeos anteriores. E você tem aí também, para esta semana, mais uma sequência de leituras da palavra de Deus para poder fazer a sua leitura diária. E comece a orar desde já pelo sucesso na sua vida, para que você também seja uma pessoa que tenha a vida bem-sucedida. Na primeira mensagem, nós falamos muito sobre a condição do que é ter o sucesso, do que é viver assim. E nós já aprendemos que Deus está interessado em nosso desempenho, em que nós tenhamos uma vida plena, abundante e radiante. Na segunda mensagem, nós já aprendemos que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos de todos e todas que nos ajudem a darmos passos adiante, exatamente pelo fato porque nós não chegamos até aqui sozinhos. A melhor forma de vivermos uma vida feliz, uma vida bem-sucedida no mundo, é vivendo em companhia de todas as pessoas. E hoje nós queremos falar de uma coisa muito importante sobre o sucesso, que ele não acontece por acaso. O sucesso não acontece da noite para o dia na sua vida. Ele precisa que você desenvolva algumas habilidades, que você adquira algumas habilidades na sua vida. Então é disso que falaremos nesta noite. Colocarei aqui a nossa apresentação para que você possa ir já entendendo o que Deus quer falar com você, o que Deus tem a falar com a gente sobre o tipo de vida que temos e o tipo de vida que a palavra de Deus quer nos apresentar. Dentro dessa jornada, então, quando a gente fala de sucesso, nós precisamos entender que o sucesso envolve uma vida de aprendizado. Anote isso aí. Você precisa aprender algumas coisas para ser uma pessoa bem-sucedida. Aliás, é isso que é a aprendizagem. A aprendizagem é exatamente uma experiência em que a gente sai de um estágio anterior para um estágio melhor. É isso que é aprender. Aprender é aquilo que transforma. A aprendizagem é uma experiência libertadora, é uma experiência transformadora. Então, se você quiser se tornar uma pessoa bem-sucedida, se você acha que ainda não é, mas quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, ou se você ainda almeja se tornar uma pessoa melhor, então você e eu, como eu também, precisamos aprender algumas coisas. Eu escolhi um texto da palavra de Deus para falar sobre isso. É uma palavra de Jesus sobre a questão da aprendizagem. Olha o que Jesus falou na sua oração final. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O nosso querido Senhor, o nosso Salvador, ele orou por nós para que nós aprendêssemos a conhecer Deus tal como ele é,
a conhecermos o Deus único e verdadeiro e a Ele mesmo, o Senhor e Salvador, enviado pelo Pai amoroso. É disso que falaremos nesta noite. É desta aprendizagem tão importante para as nossas vidas. A primeira frase que eu gostaria que você se incomodasse, como nós já fazemos, nossa palavra de inquietação nesta hora, é que essa jornada que nós precisamos fazer em direção a uma vida bem-sucedida, ela não é fácil, ela é trabalhosa e envolve muitos aprendizados. Você não precisa aprender uma coisa só. Não falta apenas uma coisa para você aprender. Há um elenco de coisas que ao longo da vida, ao longo da jornada, você precisará aprender. É disso que falaremos nesta noite. Meu querido, minha querida, a realização plena é resultado de uma soma de pequenos esforços que acumulamos ao longo da vida. A realização plena não é algo estanque que acontece de forma imediatista. Vivemos numa sociedade do instantâneo, do imediato, mas o sucesso ele não chega dessa forma para ninguém. Uma pessoa que poderíamos dizer que ela é alguém bem-sucedido no nosso tempo, que é o empresário Bill Gates, ele diz o seguinte: o sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Tomando por base essa palavra, a gente pode entender que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que chegaram ao topo, quando relatam suas experiências, nunca falam de algo que aconteceu da noite para o dia, de algo que aconteceu imediatamente. Falam de uma trajetória, de uma longa trajetória, de muitas experiências que envolvem fracassos, envolve perdas, mas envolve também conquistas, envolve pequenos aprendizados, pequenos passos que precisam ser dados para que possamos chegar até lá. O sucesso, meu querido, minha querida, tem mais a ver com a maneira como vivemos e não com a maneira, com o lugar que nós queremos chegar. O sucesso não é um lugar onde chegamos, mas a maneira como chegamos até lá. O sucesso, meu querido, minha querida, tem mais a ver com o seu caráter, com a maneira como você conduz a tua vida, do que com as conquistas, os títulos, os bens que você possa adquirir. O sucesso não é medido pelo que você tem, mas pela sua integridade, pela sua condição de pessoa. Por isso que a gente afirma que o sucesso não acontece por acaso. Ninguém nasce perfeito, ninguém aprende a ser uma pessoa boa da noite para o dia. O sucesso não acontece para o acaso, mas é resultado de muitos aprendizados ao longo de toda a nossa existência. Jesus ensinou para todos nós que uma vida bem-sucedida, que ele chama de vida eterna, de vida plena, do Zoe Aion, que é a expressão grega, que não é uma vida sem fim, simplesmente, mas uma vida de plenitude, uma vida abundante. Ele diz que essa vida implica conhecer a Deus e seus propósitos, seus planos, a maneira dele agir e de demonstrar o seu amor por nós. Essa é a palavra profética. Os profetas do passado diziam isso. E, inclusive, o profeta Oséias deixou um recado bem claro para o povo de Deus. Ele disse: conheçamos e esforcemo-nos por conhecer a Deus. Esse é o esforço necessário. Se há alguma coisa que você precisa aprender na vida, além de tantas outras coisas, é conhecer a Deus, saber quem Deus é. É claro que nós precisamos conhecer muitas coisas, precisamos aprender muitas coisas.
Outro dia estava ouvindo uma palestra sobre desenvolvimento pessoal e a pessoa dizia quais são as habilidades necessárias para a gente aprender a lidar com a vida futura, no futuro. Então, falava-se de aprender programação, de aprender a controlar o dinheiro, a investir melhor os nossos recursos, a gastar bem o nosso tempo, a aproveitar bem a nossa alimentação, a cuidarmos da nossa alimentação saudável para que possamos ter energia para o futuro, fazermos atividades físicas para preparar o nosso corpo para o que virá amanhã. Então, há muitas coisas que nós podemos aprender. O filósofo Sócrates, ele dizia que a gente precisa aprender a viver na carência para que, quando estiver na abundância, para quando vier o tempo de escassez, a gente não enfrentar dificuldade. Enfim, nós sabemos que precisamos aprender muitas coisas para que possamos ter uma vida bem-sucedida. Mas Jesus, ele acrescenta que a coisa mais importante que nós precisamos acrescentar em todo o nosso aprendizado é aprender a conhecer a Deus. A vida eterna, meus irmãos, que Jesus ensina, essa vida plena, essa vida abundante, corresponde a um reconhecimento de quem Deus é e o que ele faz para o bem de toda a humanidade. E o que é que Deus fez de bom? Ele enviou o seu Filho unigênito para trazer salvação a todo o que crê. No ensino de Jesus para os seus discípulos, fica bem claro que Jesus é o Pai amoroso, aquele que envia o seu Filho para viver a nossa vida e anunciar a boa notícia de sua misericórdia em nos acolher como seus próprios filhos. Que maravilha de notícia! De você ter a alegria de ser acolhido por um Pai amoroso, de tomarmos parte do seu reino, de sermos cidadãos do reino celestial. Creio que essa é a maior realização humana. É assim que a palavra de Deus nos mostra. O fato, meus irmãos, é que nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. Nós estamos num processo de aprendizagem. A característica principal da vida humana é o processo de aprendizagem. Nós não nascemos desse jeito que nós somos. Nós aprendemos a ser desse jeito. Quando eu e você nascemos, nós precisávamos que o papai e a mamãe nos dessem o alimento na nossa boca. Hoje nós já podemos nos alimentar sozinhos, mas para chegarmos a isso, precisamos desenvolver algumas habilidades. Tudo que nos caracteriza como pessoas, como seres humanos, seja na nossa condição social, na nossa condição política, condição econômica, emocional, de gênero, o que for, nós aprendemos de alguma forma. Nós aprendemos a ser o que somos. Tudo que nos caracteriza como sujeitos, como eu disse sempre para os meus alunos, foi social e culturalmente aprendido. Nós aprendemos a ser do jeito que somos. Nossa história de vida, toda ela, você pode lembrar disso quando você era criança, quando você tinha suas dúvidas, quando você começou a frequentar a escola, quando você começou a aumentar o seu grupo de relacionamento, quando você veio para a igreja, você foi aprendendo gradativamente a se tornar uma pessoa melhor. Na nossa história de vida, nós aprendemos muitas coisas através de diversas experiências, algumas intencionais, outras não intencionais, algumas que nós precisamos seguir um curso, outras foi o sofrimento, foi a dor que nos ajudou a aprender e a entender. Então, meus irmãos, todas essas histórias e experiências vividas nos ajudaram a adquirir habilidades que nos ajudam a vivermos de uma maneira adequada nos dias de hoje, a viver do jeito que nós vivemos. E quando a gente fala que a gente pode ser uma pessoa melhor,
É sinal que tem habilidades, que tem conhecimentos que nós precisamos adquirir ainda. Temos ainda um processo de aprendizagem pela frente. Qual é o conhecimento que nós precisamos adquirir? Qual é o conhecimento que precisamos adquirir para que cheguemos ao sucesso? Talvez você pense, eu preciso aprender a ganhar mais dinheiro, eu preciso aprender a gastar melhor, eu preciso aprender a me livrar das minhas dívidas, etc. Mas eu diria para vocês que, embora essas coisas sejam muito importantes, elas são de menor importância quando se fala das coisas essenciais que dizem respeito à nossa vida como pessoas. O que nós precisamos aprender, meus amados irmãos e irmãs, não é de natureza intelectual, mas é de natureza relacional. Então, eu preciso alistar aqui com vocês 3 coisas importantes que todos nós precisamos aprender em nossos relacionamentos para que possamos crescer e para que possamos ter uma vida bem-sucedida. A pergunta é, então, o que todo mundo precisa aprender para viver de maneira bem-sucedida no mundo? Eu, tomando por base o ensino de Jesus, os discursos de Jesus, aquilo que Jesus nos deixou, eu diria que a primeira coisa que precisamos aprender é a examinar as Escrituras. Há muitas pessoas que querem ler um manual de vida. Há muitas pessoas que querem ter um manual de autoajuda, mas a primeira coisa que você precisa fazer antes de conhecer qualquer outro livro que ajude você a se tornar uma pessoa melhor é aprender a usar as Escrituras. Eu costumo dizer que a Bíblia é o maior, melhor e mais antigo manual de autoajuda que a humanidade já conheceu. Então, meu irmão, minha irmã, desenvolva o hábito de examinar a Bíblia regularmente. Ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, estudá-la, meditar nela, decorar os seus preceitos. É claro que a última coisa que você vai precisar para viver de uma maneira melhor é fazer um estudo bíblico. Não é disso que eu estou propondo, mas eu estou dizendo para você que é preciso experimentar grandes transformações quando a gente amplia o nosso conhecimento das Escrituras. Aquilo que Deus revelou em Sua palavra sobre o seu cuidado para a vida e a natureza e a criação de um modo geral. Jesus disse isso. Jesus, em um dia, disse para os judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você não vai encontrar em nenhum outro livro informações sobre a vida abundante, sobre a vida plena, sobre a vida eterna, como Jesus falou, a não ser nas Escrituras Sagradas. A segunda coisa que a gente precisa fazer para poder ter uma vida bem-sucedida, para a gente aprender a ter uma vida bem-sucedida, é a gente investir mais tempo de qualidade na nossa relação com Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, a gente precisa meditar na palavra de Deus, gastar tempo a sós com Deus, gastar tempo na presença de Deus. Então, meu querido, minha querida, um conselho de quem faz isso há muitos anos: reserve um tempo em sua agenda para poder estar a sós com Deus. A sua agenda pode ter muitos compromissos, mas você não precisa fazer muita coisa. Basta pelo menos 15 minutos por dia. Teve uma época que eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque eu acordava, ia logo para o trabalho, me envolvia com os afazeres diários e acabava não gastando o meu tempo de estar a sós com Deus. E aí, então, eu pensando comigo mesmo, se eu acordar 15 minutos mais cedo, isso não vai fazer diferença no final do dia, porque aí o meu corpo vai querer dormir 15 minutos mais cedo. Então, eu acordava de manhã cedo, 15 minutos mais cedo, e ficava aquele tempo a sós com Deus, só eu e Deus.
conversando com Ele sobre as minhas necessidades, sobre os meus planos, sobre o meu dia, sobre as coisas que eu gostaria de fazer. Todas as pessoas, meus amados irmãos e irmãs, que eu conheço, todas as pessoas que realizam grandes coisas para o Senhor, para o reino de Deus, para a obra de Deus, gastam tempo a sós com Deus. Todas as pessoas bem-sucedidas como seguidores de Jesus são pessoas que gastam tempo a sós com Deus. E o mais impressionante, o próprio Jesus, ele fez isso na sua vida. Ele gastou tempo a sós com Deus, sendo o Filho do Pai eterno. Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz para a gente, quando a gente orar, que a gente faça isso, vai para o quarto, vai para o seu esconderijo de oração, vai para o seu lugar secreto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. A bênção prometida para aquele que gasta tempo a sós com Deus. Faça isso. É um aprendizado. Você vai aprendendo a cada dia. Logo, logo, isso vai se incorporar como um hábito na sua vida. A terceira coisa que a gente precisa aprender para ter uma vida bem-sucedida, meu irmão, minha irmã, é congregar. Fazer parte de uma família espiritual. Eu não estou falando da igreja formal, daquela com tudo quadradinho, certinho, púlpito lá na frente, batistério, etc. Você precisa de gente ao seu lado. Nós crescemos, nos aperfeiçoamos, nos relacionando uns com os outros. E o Senhor nos preparou uma família espiritual, que é a Igreja de Jesus, para que possamos fazer parte. Olha, meu querido, minha querida, há muitas pessoas que frequentam grandes igrejas, mas não estão inseridas, comprometidas com a sua família espiritual. Procure pessoas que lhe ajudem a crescer. Procure pessoas para ajudá-las a crescer. Faça isso, comprometa-se com aquele grupo de pessoas que quer seguir a Jesus. Ela é a família espiritual que o Senhor preparou para todos aqueles que o seguem. Lembre-se disso, a igreja, ela foi criada por Jesus para comunhão, para relacionamento fraterno entre as pessoas que seguem a Jesus. E claro, cada um tem seu jeito, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua experiência. E é nessa diversidade que está a riqueza da família de Deus. Jesus também ensinou sobre isso em Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Ele diz assim, olha que família espiritual importante. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Não é a quantidade que vai fazer a família espiritual. A família espiritual são aqueles que seguem Jesus com você, aqueles que andam com você seguindo a Jesus. Eu queria concluir essa palavra dizendo que a jornada em busca de uma vida de sucesso tem um objetivo. Qual é o objetivo da jornada de uma busca pelo sucesso ou de uma vida bem-sucedida? É fazer de cada um de nós uma pessoa melhor. E nós não melhoramos do dia para a noite, mas na medida em que desenvolvemos as nossas experiências ao longo da caminhada que estamos fazendo. Quero deixar um versículo da Bíblia para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Vocês foram reprovados nesse teste? Nesse aprendizado, alguém foi reprovado? Eu espero que não,
Porque Jesus está aí para poder dizer para você: não, toma aqui de novo o seu pontinho para você continuar estimulado a seguir adiante. Esse aprendizado é importante para as nossas vidas. Feche os seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nos ajude a aprendermos a ser pessoas melhores. Nós queremos aperfeiçoar as nossas relações uns com os outros e contigo, Senhor. Nos dá força e coragem, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer agora uma coisa que nós costumamos fazer todos os domingos nas nossas transmissões, que é fazer a nossa oração intercessória. Quero aqui lembrar os pedidos de oração que sempre são feitos, nossa irmã Daileide, nossa irmã Valéria, a nossa irmã Cristina, a nossa querida irmã Ilva, que precisa muito das nossas orações, e as famílias, de um modo geral, da igreja, aqueles que estão caminhando conosco. Vamos aproveitar para orar pela nossa própria igreja. Nós estamos chegando a um ponto em que precisamos tomar algumas decisões e nós precisamos orar uns pelos outros, orar pelo nosso futuro. Vamos fazer isso? Você que está nos assistindo e se você tem uma necessidade pessoal de oração, escreva o seu pedido de oração aqui, ó, bem aqui no chat, aqui ao lado. Escreva o seu pedido e nós estaremos acompanhando o seu pedido e vamos orar por você. Vou colocar o seu pedido na minha lista de oração para interceder pela sua vida. Depois a Késia conta para a gente, porque na semana passada ela fez o pedido de oração pelos seus estudos e nós vamos continuar orando, viu, Késia? Estamos em oração por você também. Vamos orar então? Senhor Deus, eterno Pai, nesta hora em que elevamos nosso pensamento até o teu trono de graça, que o Senhor venha suprir a necessidade dos teus filhos e filhas nesta hora. Todos aqueles que nos ouvem, que estão passando por momentos de aflição, de necessidade, preocupados com a vida financeira, com a saúde dos seus entes queridos, sua própria saúde, sua saúde emocional, Senhor, seus relacionamentos, que o Senhor venha com poder e graça trazer força e coragem para todos e todas. Venha, ó Deus, trazer solução, trazer paz no coração de todos aqueles que precisam. Nós lembramos da nossa irmã Daileide, da nossa irmã Cristina, da nossa irmã Valéria, da nossa irmã Ilva, que são pessoas que precisam muito da tua bênção nas suas vidas. Guarda de suas saúdes, suas famílias, Senhor, suas casas. Lembramos também da nossa irmã Késia, na sua jornada de estudos e de trabalho. Supre, ó Deus, a vida da tua filha. Ó Deus bendito, pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, as decisões que temos que tomar, a nossa vida de comunhão, o ministério que temos a exercer, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, nesta hora. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, eu queria fazer alguns avisos, deixar alguns recados para os nossos irmãos. Você que nos acompanha, no dia 3 de dezembro, nós teremos nossa reunião de comunhão. Então, eu gostaria de convidar você a se preparar para isso. Será um sábado, será um dia de almoço. Nós vamos almoçar juntos, um almoço à americana. Vai ser bom a gente se rever, se reencontrar. Estou com saudade de muita gente. Saudade da Daileide. Um abraço, minha querida irmã, para você. Saudade também daqueles que nos acompanham, que nos ajudam. Então, será uma oportunidade ótima da gente estar juntos, tá bom? Então, anote na sua agenda, não perca esse encontro. Na quinta-feira, que é o Dia de Ação de Graças, nessa quinta-feira agora, nós não teremos aquele culto de ação de graças como nós costumamos fazer, mas teremos uma mensagem do pastor que ficará gravada aqui no canal do YouTube sobre a gratidão.
eu gostaria que você ouvisse essa mensagem. Você pode acessar em qualquer horário, ficará disponibilizada às 20 horas. Quinta-feira é o dia do nosso pequeno grupo, lá na casa de nossa irmã Ilva, aqui em Caraí. Se você desejar participar, mande uma mensagem para mim e a gente vai estar juntos e juntas, tá bom? Mas não deixe de acompanhar esta mensagem. Essa mensagem será ouvida também no nosso pequeno grupo. Será uma boa oportunidade da gente agradecer a Deus juntos pelas bênçãos recebidas. São esses os avisos que temos a dar, do mais, continuamos na nossa jornada. Lembrando que nós fazemos 3 coisas nessa jornada. A primeira é a mensagem do Evangelho pregada pelo pastor todos os domingos às 18 horas. Segundo, a leitura diária que está aqui nas descrições do nosso vídeo e vai estar também no nosso grupo nas redes sociais. E também é a oração pessoal, é você com Deus, falando com Deus sobre a sua necessidade de ser uma pessoa melhor. Amém? Deus o abençoe. Até a próxima quinta-feira e até o próximo domingo também, em nome de Jesus.